Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui ao Estúdio Aulas, comigo, professor Kennedy Santos. E hoje nós vamos iniciar os nossos trabalhos em relação à história do Crato, né? A história do meu querido e amado Crato do Cariri, do Ceará. Beleza? Isso significa que esta é uma aula específica focada no concurso da Prefeitura do Crato 2020 e nós vamos focar em História. Por quê? Porque quando nós vamos lá no seu edital ele coloca lá dentro de Conhecimentos Gerais os respectivos tópicos. Olha lá comigo na tela, olha lá. Os respectivos tópicos. Ele vai pedir para a gente os aspectos históricos do Crato, que é o foco desta aula. E além do aspecto histórico, ele vai pedir os aspectos geográficos, econômicos e sociais. Estes nós vamos ver em uma outra aula, mas esta aula, nesse exato momento, nós vamos destrinchar os aspectos históricos do Crato, fazendo assim com que você acerte as questões da sua prova sobre a história do Crato, Ceará. Beleza? Tranquilo? Ok. Mas antes de iniciar propriamente dito a aula, eu tenho um aviso para você. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, existe alguns links. O primeiro link é o link aonde você vai encontrar o material em PDF de apoio a essa aula. Isso mesmo, esse material que você vai ver aqui na tela comigo, você tem ele em PDF aqui na descrição do vídeo. Vai lá, baixa o material e acompanha a minha aula com o material. É muito melhor, você faz as suas devidas anotações e assim você vai reter mais conhecimento, fazendo com que você tenha mais chances de acertar as questões da sua prova. Além do link do material, existe um outro link, que é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas focadas no concurso do Crato. De boa? Então existe uma playlist com videoaulas gratuitas focadas no concurso do Crato, aqui na descrição do vídeo também. Videoaulas comigo e com outros colegas professores totalmente focados também neste concurso. E além desse, existe um outro link que vai te direcionar para a página do Estúdio Aulas e lá você vai ter acesso aos cursos completos focados no concurso do Crato. Vai lá, dá uma olhadinha, porque o preço está excelente e a qualidade dos nossos professores também é uma qualidade muito acima da média. Nós temos aqui profissionais de excelência no Estúdio Aulas para te levar à aprovação deste concurso. Beleza? Então, aviso dado, tem os links aí abaixo. Sem mais delongas, vamos para a história do Crato, do meu querido e amado Crato. Beleza. Quando nós falamos na história do Crato, é necessário a gente entender algumas coisas. É necessário a gente perceber que a história do Crato se divide em algumas etapas. E essas etapas, elas têm interferências de algumas características externas. Eu vou trabalhar aqui da forma mais didática, seguindo uma linha cronológica para fazer com que você compreenda bem os aspectos da história do Crato. Beleza? Então, o primeiro ponto que nós vamos ver é sobre a região do Cariri antes do povoamento. Então vamos conhecer alguma coisa sobre a população que lá vivia antes do povoamento. Isso significa que nós vamos falar dos índios dessa região. Simples assim. Depois que entendermos isso, vamos entender o contexto histórico aonde o Crato está envolvido, o conceito histórico do Brasil colônia, aonde o Crato está envolvido. Porque dentro desse contexto histórico, começa a criar elementos para o povoamento de homens brancos na região do Cariri. Beleza? Então, depois que a gente entende o contexto histórico, nós vamos entender o povoamento da região do Cariri pelos portugueses, pelos homens brancos. Depois que entendemos o povoamento do Cariri, nós vamos começar a entender a formação do Crato e o povoamento do Crato especificamente. Tá? E aí o crescimento desse Crato, né, saindo desde a sua primeira população até ali
o período já republicano do Crato com alguns fatos históricos relevantes para fins de prova. Quando eu falo que são fatos históricos relevantes, eu estou falando fatos relevantes que eu acredito que o examinador poderá cobrar na sua prova. Então, essa é a linha histórica que vamos seguir a partir daqui. Partindo então, vamos começar pelos povos indígenas. Vem comigo na tela, olha aí comigo. Primeira coisa, a região do Cariri, antes da colonização portuguesa. Tinha população lá? Tinha gente? Lógico que tinha gente, tinha ser humano lá. É a população indígena, tá? Qual era a população indígena? Nós tínhamos várias etnias indígenas, várias, tá? Entre elas nós tínhamos a etnia do Cariri, que vai dar o nome à região do Cariri, né? A região do Cariri, beleza? Então, nós tínhamos ali a comunidade do Cariri na região. Nós tínhamos outras como a Quixerel, a Cariú, né? A Cariuané, a Calabaça, a Igozinho, a G, que é alguém muito importante dentro da história indígena brasileira, né? A Funiê, a Taraiuriú, né? Entre outras comunidades indígenas, beleza? Essa era a população que vivia nesta região antes dos portugueses chegarem. Beleza? Ok. Como é que eles viviam lá? Primeira coisa que tem que saber. Essa era uma população seminômade. Isso significa que não era nômade 100%. Ela era seminômade. Isso significa que eles ficavam em determinadas regiões do Cariri durante respectivas épocas do ano, que essas regiões ofertavam a eles uma melhor condição de sobrevivência e depois que essa condição se esgotava ou diminuía, eles iriam para uma outra região também do Cariri ou próxima ao Cariri, né, buscando também a sua sobrevivência. Então eles ficavam saindo de um ponto para o outro, mas era no modelo pêndulo, ou seja, eles iam e voltavam, iam e voltavam. Por isso nós afirmamos que eram seminômades. De boa? Além de serem seminômades, eles eram povos guerreiros, ou seja, tinha muita porrada entre eles. Eles entravam em conflitos entre si, tá? Não eram indígenas paz e amor, não eram mesmo. Eles eram guerreiros e tinham bastante conflito entre eles. De boa? Então esse é um fator também altamente importante. Tranquilo? Vem na tela comigo então. Olha lá. Eles eram nômades, seminômades mais especificamente, tá? Habitavam lugares férteis, depois saíam e tinham conflitos entre eles. Tá? Eles nos deixam algumas coisas historicamente utilizadas na região até hoje pela população da região, como as cabaças, né? Vêm de origem indígena, desses povos indígenas, as cuias, os coités, né? O pilão, a arupemba, né? Entre outros, tranquilo? Eles se alimentavam de macaúba, babaçu, piqui, araçá, né? Eles também comiam carne de animais que eles caçavam. A pesca, obviamente, né? Também comiam ali pesca e, obviamente, eles sempre buscavam para a sua sobrevivência água potável. Então, eles sempre estavam próximos aos córregos, aos riachos e aos brejos, né? Os famosos brejos da região do Cariri. Tranquilo? Então, essa era a comunidade indígena que nós tínhamos à época. De boa? Entendemos? Tranquilo. Esses povos indígenas lá estavam vivendo, felizes e contentes, alegre a cantar. Um conflitozinho aqui, um outro ali, né? Uma frutinha ali, uma caça de animais ali, um peixinho aqui, e eles estavam vivendo, tá? Só que eles nem desconfiavam que outras condições macroeconômicas sociais estavam acontecendo. Entre essas condições, o descobrimento desta região do Brasil por Portugal. Então, os portugueses, em 1500, chegam aqui no Brasil. E esses índios do Cariri nem desconfiavam disso. Quando os portugueses aqui chegam, eles começam o trabalho de colonização do Brasil, tá? O trabalho de colonização, no primeiro momento, teve duas fases. A primeira fase
foi a fase das capitanias hereditárias. E a segunda fase, que não elimina a primeira, apenas complementa a primeira, é a fase do governo geral. Ok? E como é que isso funcionava, essa fase dessa administração? Então eu vou sair um pouquinho do Cariri, estou saindo do Cariri, vou demonstrar a organização da colônia brasileira, colônia Brasil, né, de Portugal, e depois eu volto para o Cariri, beleza? Para a gente fazer algumas associações. Então vem comigo, ó. Quando nós falamos, então, no sistema colonial brasileiro, né, nós começamos ali as capitanias hereditárias, né, no Brasil, beleza? Isso por vários fatores, mas o principal fator era a ocupação da colônia, né? Portugal estava preocupado em ocupar a colônia, por quê? Porque outros povos da Europa estavam tentando conquistar essas terras, né? Entre elas a França, a Inglaterra e a Holanda, e até mesmo a Espanha, mas a Espanha tinha um acordo com o Portugal sobre essa colônia. E Portugal, para proteger as suas terras aqui no continente americano, Portugal trouxe para cá um modelo de capitanias hereditárias. Esse modelo não é novo para Portugal, ele já tinha aplicado esse modelo em colônias portuguesas no continente africano e eles tentam trazer isso aqui para o Brasil. Tem um mapa que demonstra bem como é que isso funcionou, né? Basicamente aqui está o mapa, então você tem uma linha aqui, divisão em uma parte colorida e uma outra parte cinza. Basicamente, essa linha de divisão é o meridiano de Tordesilhas, tá? De 1494. Esse meridiano de Tordesilhas basicamente dividia o novo continente para Espanha e para Portugal, tá? Então, dividia essas duas nações. Por que essas duas nações? Porque eram as nações que navegavam. Só depois as outras nações vão desenvolver ali a navegação. Essas duas eram as que navegavam, por isso que eram divididos entre elas, tá? E aí, essa região aqui era, conforme esse tratado todo, da Espanha, e essa região aqui era de Portugal. Mas no mapa é fácil. Na prática, na vida, na vera, é bastante difícil que isso aconteça. Então, Portugal, para proteger o seu território, o que ele faz? Ele divide o seu território em capitanias hereditárias, dando a donatários. Quem eram os donatários? Os responsáveis por cada uma dessas capitanias. Eram particulares, pessoas privadas. Não era o governo da colônia portuguesa, não era a coroa portuguesa, mas eram privados, pessoas privadas. Essas pessoas privadas, por sua vez, eles tinham alguns direitos. Entre esses direitos, eles poderiam dividir os seus territórios em 6 marias e ofertar essas 6 marias para seismeiros, para pessoas explorar essa região e, ao mesmo tempo, povoar essa região. Então, basicamente, o que eles faziam, pegar aqui, por exemplo, Ilhéus, para a gente entender, o donatário, ele poderia pegar toda essa capitania hereditária e dividir em 6 marias e dar cada um pedacinho desse, uma 6 maria, para uma pessoa de sua confiança, para alguém que quisesse viver nessa região e desenvolver essa região e povoar essa região, beleza? Essa é a lógica da parada. Essa capitania hereditária, ela não dá certo no âmbito geral, com algumas poucas exceções, como por exemplo Pernambuco, né? Mas em regra geral, Pernambuco e São Vicente, né? Mas em regra geral, elas não dão certo. Elas não dão certo. E aí, o governo português, sabendo que não deram certo, o que eles fazem? Eles trazem para o Brasil o modelo do governo geral. Ou seja, passa a ter um responsável da colônia Brasil que irá encaminhar as informações diretamente para a coroa portuguesa, certinho? Isso era chamado de governo geral, ou seja, o governador geral. O governador geral era o próprio rei, digamos assim, na colônia Brasil. Então, o que ele falasse era por ordem do próprio rei. Então, ele tinha poderes totais sobre as terras da colônia. E qual era o seu principal objetivo? É o que a gente chama de tríade, que era defender o território, dinamizar a economia e fiscalizar as capitanias hereditárias. Dinamizar a economia
é algo muito importante. Defender o território é muito importante, né? E qual era o segredo para isso? O segredo era povoamento. Então, uma das vontades do governador geral e da própria coroa portuguesa, obviamente, era povoar todas as regiões e, da mesma forma, povoar a capitania do Ceará. A capitania do Ceará, ela não fica longe, distante dessa intencionalidade da coroa portuguesa, perfeito? Isso vai acontecer, de boa. Só que acontece o seguinte, vem comigo. Esse processo, é óbvio que é um processo econômico, histórico, altamente dinâmico, e o Brasil, nos primeiros testes dessa colônia, eles trazem para cá, né, porque já tinha feito experimentos dessa mesma plantação no continente africano, os portugueses trazem para cá a cana-de-açúcar. Então nós iniciamos o ciclo do açúcar, fortemente instalado no Nordeste, mais especificamente em Pernambuco, Mas o ciclo do açúcar vai ter o seu período e vai se encerrar, vai acabar por vários fatores, entre esses fatores, porque a Holanda entra numa concorrência muito forte, os holandeses são expulsos aqui de Pernambuco, né? Começa a ter outras produções de açúcar na Europa, então o açúcar deixou de ser um grande boom da economia colonial brasileira, tá? E aí o governo geral e a coroa portuguesa precisava fazer alguma outra coisa. Entre essas coisas eles decidiram, vamos começar a procurar ouro, metais e pedras preciosas no Brasil. E a partir daí inicia o ciclo da mineração. E é nesse ciclo da mineração que surge a figura de alguns seres humanos altamente cruéis chamados bandeirantes. Esses bandeirantes, por sua vez, o que eles fazem? Eles começam a adentrar terras da colônia Brasil atrás de ouro. No primeiro momento, eles buscavam ouro de aluvião, ou seja, aquele ouro que você encontra às margens do rio. E depois, obviamente, em Minas, dando assim o boom deste ouro propriamente dito. Mas no primeiro momento, a busca sempre foi de aluvião, porque era mais fácil de retirar. Tá? E eles começaram a buscar isso, então eles tinham que entrar. Mas toda vez que eles entravam para dentro da colônia, eles encontravam quem? Aqueles que nem sabiam o que estava acontecendo nessa gestão toda, os índios. Eles encontravam os índios. E esses bandeirantes buscando todos esses trabalhos, obviamente que eu sei que você sabe que o foco deles vai ser para a região de Minas Gerais, mas não é só lá, você tem ações dos bandeirantes no sul do país e tem ações dos bandeirantes sim, no Nordeste brasileiro, na região da Bahia, na região da Paraíba, mais especificamente, inclusive, saindo de Pernambuco pelo Rio São Francisco em busca de caminhos que levariam ao Maranhão e ao Piauí. E esses bandeirantes, durante esse período, às margens do Rio São Francisco ali em volta, eles começam a receber informações dos índios, amigos dos bandeirantes, e dos índios, inimigos dos bandeirantes, porque os bandeirantes eram cruéis, eles capturavam esses índios, eles matavam esses índios, eles escravizavam esses índios, mas ele tinha alguns índios brother que os ajudavam durante esse aspecto. E estes bandeirantes, durante esse período, eles recebem uma informação. E essa informação, ela é datada, ali de por volta de 1690. Então, ou seja, a última década do século XVII. Lá nessa última década do século XVII, os historiadores já sabem que os bandeirantes receberam informações sobre a geografia, o ambiente da região do Cariri.
Entre esses bandeirantes, olha aí comigo na tela, o senhor Domingos Jorge Velho, um bandeirante muito importante e extremamente cruel, né? Ele passa a ter informações sobre a região do Cariri, tá? Do Cariri. Preste atenção. Quando eu afirmo que ele passa a ter essas informações, eu estou afirmando apenas que ele teve as informações. Eu não estou afirmando, perceba bem o que eu estou afirmando e perceba o que eu não estou afirmando. Eu não estou afirmando que os bandeirantes, o Jorge Velho, povoou a região do Cariri. Eu não estou afirmando isso. Eu só estou afirmando que eles receberam informações do Cariri. Então, eu não estou afirmando que o povoamento do Cariri por povos não indígenas vai acontecer no final do século XVII. Eu não estou afirmando isso. Por quê? Porque não acontece. No final do século XVII, não há o povoamento de fato. Não há. Pode ter acontecido, não temos dados suficientes para definir, pode ter acontecido que os bandeirantes possam ter tentado entrar, conhecer e saíram, mas não há fato, pelo menos com informações que nós temos hoje, que eles povoaram a região, porque eles não povoaram. É simples assim, eles tiveram informações dela. Isso no final do século XVII. Beleza? Então, se cai na sua prova que a colonização, ou melhor, que o povoamento da região do Cariri inicia no final do século XVII, o item está errado, porque não inicia. Não inicia. Ok? Inicia pelos bandeirantes, também está errado, porque não inicia por esses bandeirantes. O que eles têm é informações. Obviamente que essas informações, elas começam a rondar a sociedade da colônia. E muitas pessoas começam a ouvir falar dessa região do Cariri. Começam a ouvir falar dos seus brejos, começam a ouvir falar da possibilidade daquela região ser um bom local, por exemplo, para a criação de gado. E quando eles começam a ouvir falar isso, pessoas começam a procurar o donatário da capitania do Ceará, né? E da capitania de Pernambuco depois, começam a procurar estes donatários para solicitar 6 Marias, ou seja, um pedaço de terra na região do Cariri. E a primeira solicitação feita vai acontecer somente em 1703, ou seja, início do século XVIII. É lá que inicia o povoamento de fato naquela região. Vem comigo, olha lá que maravilha. Em 1703, se tem as primeiras concessões de 6 Marias para a região. Para quem? Para o capitão Manuel Rodrigues Ariosa, né? Esse é quem inicia de fato o povoamento na região. O capitão Manuel Rodrigues Ariosa, tá? Ele que vai iniciar o povoamento na região em 1703. O trabalho começa com ele, tá? Mas o Manuel Carneiro da Cunha também recebe 6 Maria, só que ele não povoa. Depois ele pega essas 6 Maria e passa para frente. Ele mesmo não povoou. Então, o povoamento inicia de fato em 1703. Então, é no início do século XVIII. Tá? E junto, os dois, segundo esses mesmos documentos, receberam ali uma faixa de terra por volta de 6 léguas, que vão ali do Rio Salgado até o final da Lagoa dos Cariris. De boa? Então, o povoamento começa a ser feito por 6 meiros. Preste atenção no que eu estou falando. Volta aqui em mim. O povoamento começa com os 6 meiros. Eles não começam com os bandeirantes. De boa? Esses 6 meiros, obviamente, leva com eles uma população, um povoamento. Entre eles, jagúncios.
Homens brancos que protegiam os donos dessas terras, né? Que depois vai dar origem, né? Era ali, né? A ideia dos coronéis, né? Da região, mas no primeiro momento vamos chamá-los de seismeiros. E traz com ele jagunços, traz com ele pessoas que começam a entender melhor a região e começam a povoar a região. Tanto é que, historicamente, nós sabemos que a primeira região que foi povoada foi a Lagoa da Ariosa. Foi a Lagoa da Ariosa, né? Que fica ali entre o Crato e Juazeiro do Norte. Mais especificamente, olha aí comigo, atualmente, né, o sítio de São José. O sítio de São José foi a Lagoa da Ariosa, era chamada de Lagoa. Por que Ariosa? É o sobrenome, né, do capitão Manuel Rodrigues Ariosa. Lá o Manuel se instalou e ele se instalou nessa região ali, dando então claramente a origem, né, a origem do povoamento do Crato. Beleza? Tranquilo? Mas Kennedy, o que eles foram fazer lá? Se só tinha índio. Eles foram lá para conhecer a região porque eles estavam de olho na criação de gado. Criação de gado, Kennedy? É, criação de gado. Vamos lá. Qual é o ciclo econômico que o Brasil está buscando se desenvolver nesse momento? É o ciclo da mineração. É o ciclo do garimpo. É o ciclo do ouro. Ok? Então isso significa que tem muita gente atrás do ouro, mas tem pouca gente produzindo, por exemplo, alimentos, roupa, vestuário, né, móveis, utensílios para as pessoas que estavam indo atrás do ouro. Percebendo-se essa brecha econômica extremamente viável, que as pessoas tinham ouro, mas não tinham o que comer, então para elas ter o que comer, elas iam gastar o ouro. O que começou a ser feito? Produção de base estrutural, né, utensílios, alimentar para atender essa população garimpeira e as cidades garimpeiras. Beleza? Isso, obviamente, isso vai acontecer em várias regiões do Brasil. Isso vai acontecer na Bahia, isso vai acontecer no Paraná, né? O Paraná tem um bom elemento também de levar alimentos, né, para essa região, né? E isso vai acontecer no Nordeste também. Então, entre essas, o Nordeste e no nosso momento aqui, mais especificamente no que nos interessa, na região do Cariri, começa a ter um olhar mais específico para a criação do gado. Porque o gado, além da carne, além do leite e da carne, oferece também o couro. E o couro serve basicamente para um monte de coisa. O couro, por isso, né, podemos falar em ciclo do couro nessa região, que vai dar início aqui em 1703, mas o boom vai começar ali em 1714, né, alguns aninhos depois, tá? E este couro, ele começa a ser vendido para a região porque ele passa a ser a principal matéria-prima para produção de utensílios para a sociedade mineradora brasileira. Entendemos? Como assim? Desde a roupa, aquela roupa que o vaqueiro representa muito bem, totalmente em couro, né? Que o vaqueiro vai ser quem chegou a essa região e cuidava desse gado, né? Mas além da roupa, era o couro que revestia os móveis, era o couro que era o tapete da casinha do garimpeiro, era o couro que servia para as pessoas se aquecer à noite. Por isso, né, a economia, a sociedade do couro, né, o ciclo do couro vai ser instalado durante esse período, beleza? Então isso vai começar em 1703 e aí vai ter o boom desse ciclo em
714, mas nesse intervalo, ou melhor, em 1707, a gente percebe claramente o povoamento aumentando na região do Cariri. Em 1707, você tem um aumento desse povoamento. Por quê? Porque outras pessoas começaram a solicitar Seis Marias, começaram a perceber que era uma região interessante para cuidar desse gado, as pessoas começaram a vir, e quem estavam lá? Os índios. Então, o que aconteceu? Conflitos entre essas pessoas, né? Os vaqueiros, os seismeiros, os jagunços desses vaqueiros, né? Desses seismeiros, com os índios. E aí, obviamente, né? Com o passar do tempo, a gente percebe claramente quem venceu a maioria dessas batalhas. Mas o que me interessa aqui é você entender que a região do Cariri começa o seu povoamento propriamente dito. Então, olha aí comigo na tela, vem comigo. Voltando aqui, tudo começa em 1703, com o capitão Manuel Rodrigues Ariosa. Depois, em 1707, você passa a ter um desenvolvimento, né? E um povoamento maior na região. Por quê? Porque os primeiros povoadores já lá estavam, já sabia a potência da região para, principalmente, a produção, né? O cuidado com o gado. Então, 1707, certo? E, obviamente, isso gerou bastante conflito entre esses sertanejos e os índios nativos ali da região, tá? E em 1714, como nós sabemos, a região do Cariri, né, começou a ter um grande desenvolvimento dessas pessoas que buscaram essa região, que ficou bastante conhecido, como eu disse, como civilização do couro. Sabemos que a maioria dessas pessoas vieram da Bahia, do Sergipe e de Pernambuco para a região do Cariri, inclusive já com pessoas no que hoje nós entendemos como município do Crato. Beleza? Entendemos? Ok. Essa é a história do povoamento do Cariri. Mas e o Crato? Como é que fica? Então, o Crato, a região hoje do município do Crato, obviamente tinha índios, porque os índios já estão lá há muito tempo, e já tinha pessoas provenientes do ciclo do couro. Vou chamar pessoas provenientes do ciclo do couro, você já entende. Ou seja, né, ali pessoas que vieram buscar essa região como elementos de desenvolvimento econômico para a sua família, para si próprio e para a sociedade em sua volta, né, viver daquela região. Então, essas pessoas já lá estavam. Mas nós não tínhamos ainda uma perspectiva sobre o que hoje é o município do Crato. Até que então, um frei franciscano capuchinho, vem comigo, o frei Carlos Maria de Ferreira, que era um frade franciscano capuchinho, italiano, começa a sua missão na colônia no Brasil por volta de 1736. Ele começa os seus trabalhos de evangelização, catequese aos índios no Brasil em 1736. Detalhe, vem aqui comigo, detalhe. O frei Carlos Maria de Ferreira, ele era um frei franciscano da Ordem dos Capuchinhos. Ele não era um jesuíta. O examinador pode claramente falar para você: começou com uma missão feita pelos jesuítas. Não. Foi um frei. Os capuchinhos, principalmente no Nordeste, tiveram também uma grande força na catequese dos nativos indígenas da região e do restante da população da região. Os capuchinhos tiveram uma grande força, sim, na construção de boa parte do Nordeste brasileiro e, obviamente, do Ceará, do Cariri, fortemente também, com a chegada aqui do Frei Carlos Maria Ferreira. Beleza? Então, ele é italiano, ele começa os trabalhos aqui no Brasil em 1736, ou seja, a região
ali da economia do couro já estava acontecendo, porque ela dá um boom bastante forte em 1714, lembra que eu disse? Né? Então ela já estava acontecendo, ele chega, essa região já está, o que que ele faz? Ele começa, ó, pernas para quente quero, a caminho do Cariri. E aí, chegando no Cariri, ele vem comigo, ele instaura o que nós chamamos de Missão do Miranda. A Missão do Miranda nada mais era do que um determinado local físico aonde o Frei Carlos Maria Ferreira e os seus colegas freis e outras pessoas, né, começaram a catequizar e proteger os indígenas que ali viviam. Então a missão do Miranda foi uma forma de proteger os índios daqueles povoadores não índios da região. Então muitos desses índios buscavam o Frei Carlos Maria de Ferreira como uma forma de proteção daqueles não índios. E lá eles eram catequizados, né? Ou seja, começavam a professar a fé católica, tá? Kennedy, quando é que surge a missão do Miranda propriamente dito? Na verdade, nós não temos uma data específica, não sabemos, tá? Não tem como saber exatamente quando a missão do Miranda ela surge. Não tem, até hoje não temos informações suficientes para isso. O que nós temos é o seguinte: registros, e mais especificamente o primeiro registro que chegou até nós, de um ato feito na missão do Miranda. E esse registro é de um batistério. Então, o frei redigiu um documento falando sobre o batismo de alguém. E esse batistério tem a data de 30 de julho de 1741. Ou seja, o que nós sabemos é que 1741, olha aí comigo, 1741, a missão do Miranda já existia. O que nós não sabemos é quando ela começou. Mas nós sabemos que em 1741 ela já existia. E sabemos que o Frei Carlos Maria chega ao Brasil em 1736. Então é por volta de qualquer um desses períodos. Alguns historiadores falam ali de que inicia por volta de 1739, 1740, mas não existe nenhum documento primário que garanta essa versão. O que nós sabemos é que o primeiro registro do batismo vai ser em 1741. E é nessa região da missão do Miranda que vai dar origem ao Crato. Então a história do Crato, obviamente, vem da perspectiva do Cariri, mas do Crato especificamente começa com a missão do Miranda. Tá? E ela é uma missão importante, começa de um povoamento importante, tá? Tanto que em 1742 você já tem documentos que falam sobre um templo católico, obviamente um templo bastante simples, né? Ali feito de barro, tal, mas um templo católico dedicado a Nossa Senhora da Penha. Perfeito? E por volta ali de 1745, esse templo, né, já passa a ser também dedicado ao beato Frei Fidelis Sigmaringa. À época era beato, tá? Hoje santo. Né? Já tinha passado pela beatificação e depois passou pela santificação ali canônica, tá? Então, na época beato, então ele já fez aí, dando o copadroeiro ao beato Frei Fidelis, e alguns historiadores falam que esse templo também era dedicado à Santíssima Trindade, tá? Alguns historiadores, não encontrei nenhum documento que comprove essa informação, mas alguns falam também era dedicado à Santíssima Trindade, tranquilo, tá ok, é possível sim. Então você tem essa capela, né, esse templo físico sendo aí dado a esse copadroeiro, né, e a Nossa Senhora da Penha e a Santíssima Trindade, possivelmente, tá? Isso significa o seguinte, que como essa região já existia, o que aconteceu foi o seguinte: o Capitão Mor, Domingo Alves de Matos, Capitão Mor, é um cara responsável pela segurança da colônia, tá? O Capitão Mor, ele oferta ao Frei
Carlos Maria Ferreira, 1 légua de território na região do Cariri, mais especificamente na região do Crato. E essa légua se torna a base para os trabalhos do Frei Carlos Maria de Ferreira. Perfeito? Então, o capitão Mor Domingos Alves, juntamente com a sua esposa, né, a dona Maria Ferreira da Silva, provavelmente uma devota, ela vai dar a esse frei esse território específico de 1 légua para que ele consiga catequizar aqueles indígenas, né, e proteger aqueles indígenas catequizados dos povos não indígenas, né, que eram bastante contrários a eles, porque sabemos que tinha bastante conflitos entre essas duas estruturas, entre esses dois povos especificamente. Beleza? Tá? Então, o que essa missão tratava? Rapidinho, só para os encargos de consciência, vem comigo, ó. A missão buscava tratar de catequizar os índios da região. Eu sei que você sabe disso, sem maiores problemas, né? Então, ele começou a catequizar os índios. Ok? Beleza? Isso aconteceu aí na região. De boa, tranquilo, e ela foi sobrevivendo. Teve ali alguns percalços, mas ela foi sobrevivendo. Tá? Esse povoado foi sobrevivendo. E aí, por volta de 1750, vem comigo. Em 1714, volta aqui em mim. Em 1714, nós já sabemos que já estava começando fortemente o ciclo do couro na região do Cariri. Já sabemos que em 1741 a missão do Miranda já existia. E em 43 eles já tinham a terra, 1 légua de terra para continuar a catequese daquele povo, beleza? A partir daí, esse processo começa a desenvolver bastante, né? E o ciclo do couro só tem crescido durante esse período. Até que em 1750, na região do Cariri, chega as primeiras indústrias de cana-de-açúcar da região. Então, em 1750, começa o que nós podemos chamar de industrialização da região do Cariri, obviamente com grande foco no próprio Crato. Perfeito? Então, 1750. E aí, com esse crescimento da produção de cana-de-açúcar na região, né, você começa a ter, de certa forma, um declínio até chegar numa determinada manutenção do ciclo do couro. Ou seja, o ciclo do couro não cresce mais, tá? Ele se mantém ali num determinado momento, começa até a cair um pouquinho, mas ele se mantém ainda por muito tempo como uma atividade econômica forte, e a ela é acrescentada a produção das usinas de açúcar da região do Cariri em 1750. De boa isso? Tranquilo? Pronto. Se eu já tenho uma economia vibrante na região, já tenho uma economia vibrante, ciclo do couro, indústria do açúcar, né? Você já tem uma economia vibrante. Para a época do que tinha antes e do que tem agora já está grandinha. O que acontece então? Bastante simples, olha aí comigo. Este povoado da missão do Miranda, né, passa a ser caracterizado como distrito em 1758. Ou seja, ele passa a fazer parte claramente da política nacional. A política nacional, né, da colônia, do período colonial, começa a perceber ali, né, uma importância na região do Cariri. Então, em 1758, faz aquela região do Crato se transformar em um distrito. Não passa pouco tempo, esse distrito foi elevado à categoria de vila, mais especificamente a Vila Real do Crato. Ele é elevado à Vila Real do Crato em 1762, em 16 de dezembro de 1762. Mas, de fato, essa vila só vai ser instalada em 21 de junho de 1764.
Então isso significa que pós ali o início da indústria açucareira, começa o ambiente político se desenvolver nesta região, né? E esse primeiro momento vai acontecer em 58, com o surgimento, então, do distrito, declaração como um distrito político à região do Crato, né? E aí esse distrito, em 62, já é declarado vila, mas de fato só vai ser instalado vila em 21 de junho de 1764, e aí é dado ao nome de Vila Real do Crato, a Vila Real do Crato, tá? Vila Real do Crato, perfeito? Até então era Missão do Miranda, né? Era a Missão do Miranda. E aí, em 64, vai ser chamado de Vila Real do Crato. Vem comigo, só para os encargos de consciência do professor. Existem muitas informações referentes ao nome Crato, né? O motivo pelo qual ele foi dado a essa região, né? a esse local, a Vila Real foi chamada Crato, né? Vários pontos, certo? Mas a que me parece mais consistente entre elas é a seguinte: durante esse período, vem gerenciar o Brasil o senhor Marquês de Pombal. Você já ouviu falar nele? Aquele das reformas pombalinas, né? Ele vem gerenciar o Brasil a mando do rei de Portugal. Então ele passa a ser ali o administrador da colônia brasileira. Beleza? Este Marquês de Pombal, ele tinha dentro dos seus projetos políticos administrativos, né, o crescimento da colônia, né, o povoamento da colônia. Então ele começa a criar atividades políticas para criar várias vilas, criar distritos. Ele começa a fazer isso em vários pontos do Brasil, não é só na região do Ceará, não. Ele começa a fazer isso em vários pontos do Brasil. Mas uma das suas características é que cada vez que ele instalava uma vila, ele dava à vila um nome de origem portuguesa, de origem a regiões de Portugal, lá na Europa. E aí, lá na Europa, tinha, né, um local que tinha a referência de Crato. E aí ele traz para cá como Vila Real do Crato, fazendo referência a essa vila de Portugal. De boa? Tá? E isso vai ter, dentro desse próprio contexto, o elemento que Crato, né, ele vem ali de uma origem de palavra que vai ter um significado mais de padroado. Padroado, que é um local onde pode-se ter padre. Então, como a região do Crato começou, né, lá com o Frei, e aí começa com a Missão do Miranda, muito provavelmente ele percebe isso, ele fala, não, então vou levar para lá, dentro esse aspecto da própria religiosidade do surgimento local, e aí eu vou dar como origem do Crato. Então, o termo Vila Real do Crato, né, ele não está na origem local. É isso que eu quero que você entenda, ele não está na origem local. Não, ele vem de uma iniciativa, muito provavelmente, os historiadores não entram em uma conclusão sobre isso, né? Mas muito provavelmente ele vem aí dessa intencionalidade do Marquês de Pombal de dar referências de cidades portuguesas nas vilas que ele instalaria durante o seu governo. De boa isso? Tranquilo? Show! Show de bola, tá? Então, a Vila Real do Crato vai acontecer em 21 de junho de 1764, né? Só que acontece alguns fatores bastante importantes durante esse período. Você tem ali a Vila Real, só que da Vila Real a se tornar cidade do Crato ou município do Crato, se tem algumas questões relevantes. Algumas questões relevantes. Entre essas questões, não podemos esquecer alguns detalhes históricos do Brasil. Em 1915, o Brasil deixa de ser colônia. Uai, Kennedy, o Brasil deixa de ser colônia em 1915? Sabia não? Mas o Brasil deixa de ser colônia em 1915. Por quê? Porque em 1915, Dom João cria o Reino Unido
Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, deixamos de ser colônia para ser agora Reino Unido, Portugal, Brasil, Algarves. De boa? Não somos mais colônia, somos Reino Unido. E durante o período do Reino Unido, Dom João está morando aonde? No Brasil, porque ele fugiu das guerras napoleônicas. Tá? Então ele veio para cá, criou ali a sua cidadezinha em Petrópolis, está lá vivendo no Rio de Janeiro, em Petrópolis, feliz e contente, alegre a cantar. De boa? E ele tá aqui bonitinho, de boa, tá aqui, tá? E ao mesmo tempo que ele tá aqui, ele tá vendo uma coisa que tá acontecendo nos países vizinhos do Brasil, que é nada mais nada menos nas coroas, né, vizinhas ao Brasil. Está acontecendo um processo de retirada do Império Hispânico e adentrando nessas regiões pequenas micro-repúblicas. Então, Dom João estava bastante preocupado na manutenção do Brasil como reinado português. Como reinado português. E aí todo o trabalho dele, a partir daí, aqui no Brasil, é de manutenção do território brasileiro como um território único, vinculado à coroa portuguesa, Brasil e Algarves. Depois, com o fim das guerras napoleônicas, ele vaza de novo para a Europa, deixando aqui Dom Pedro I, que continua esse trabalho. Dom Pedro I é chamado por Dom João para Portugal, ele vai para lá e Dom Pedro II continua esse trabalho de manutenção do Brasil como reinado em um país unido, fazendo assim o Brasil não se dividir, né, em pequenos territórios, mas mantendo um grande território que era. Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito relevante para você entender o processo agora de alguns fatos históricos que acontecem no Crato no momento onde que ele era Vila Real do Crato. Vila Real do Crato. Entre esses fatos históricos, vem comigo, em 1917, vai acontecer a Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres. Revolução dos Padres. Mas, professor, o que essa Revolução Pernambucana tem a ver com o Crato? O Crato é no Ceará, tem nada a ver com esse negócio não. Tem a ver sim. Deixa eu te explicar rapidinho. O que era a Revolução Pernambucana? Né? Que vai desembocar em 1917, mas obviamente você tem todo um preparo para ela acontecer. Nada mais, nada menos do que eram pessoas com ideias separatistas que tinham influência iluminista e queriam a instalação de uma república no Pernambuco. Então eles começaram uma tentativa ou um intento republicano, uma tentativa de transformar Pernambuco em uma república. E, obviamente, a briga deles era com Dom João, porque Dom João queria manter o reinado, queria manter ali a coroa portuguesa, né, em todo o território brasileiro. Perfeito? Só que o Crato entra na história. E como que o Crato entra na história? Simples. A Vila do Crato já tinha um desenvolvimento econômico, você sabe disso. Né? Você sabe disso. Então, se ele já tinha um desenvolvimento econômico, muitos dos jovens do Crato iam estudar aonde? Em Recife. E, obviamente, estes jovens entraram em contato com as ideias revolucionárias, iluministas, separatistas, republicanas. Inclusive, muitos desses jovens eram sacerdotes, né? E esses sacerdotes tinham uma formação em Olinda. No seminário de Olinda. E o seminário de Olinda era, entre os sacerdotes, o local filosófico para produzir conhecimento iluminista e de apoio à separação de Pernambuco do Brasil com uma perspectiva republicana. Por isso, essa revolução também é chamada dos Padres. Então, isso significa que a Vila do Crato tinha muitos jovens
no Recife e alguns desses jovens estudando no seminário de Olinda, dando então um fundamento para que o Crato se envolvesse nessa revolução pernambucana. Isso vai acontecer da seguinte maneira, tendo consequências. A primeira consequência é o seguinte: o seminarista, um seminarista lá do Crato, cratense, de raízes pernambucanas, e não é só raízes pernambucanas revolucionárias. Basicamente, toda a sua família era revolucionária, queria a república, tá? Esse seminarista, ele chega no Crato, ele chama o vigário, ali responsável pela paróquia local, o padre Miguel Carlos da Silva Saldanha, e fala assim: vamos proclamar uma república? E o que o padre fala? Bora proclamar uma república. E aí, o seminarista José... Entrou borracha aqui, só um minuto. O José, e aí o seminarista José Martiniano, foi lá na paróquia, no templo, na paróquia, e em cima do púlpito, no dia 3 de maio de 1817, o que ele faz? Ele exerce uma ação de desenvolvimento, solicitando, proclamando a República, do Crato. Isso significa que o Crato foi um país durante um dia. Olha que lindo isso, Em 1817, ele vai lá e proclamam a República. Simples assim, tá? Simples assim, certo? E aí depois, ele, o José Martiniano, seminarista que fez isso, ele desce lá para a região de Jardim e junto ao Leonel Alencar, que era juiz ordinário e tio dele, também transforma a região do Jardim como república. Tanto é que eles vão lá e vão hastear a bandeira proclamando a República de Jardim também. Tá? Só que, obviamente, não deu muita coisa não. 6 dias depois eles já tinham perdido todos esses elementos. Por quê? Porque a região era de maioria monarquista. O Brasil era de maioria monarquista. Até quando houve a proclamação da República, o Brasil era de maioria monarquista. Então, isso significa o seguinte, que eles perderam e aí não teve mais nada dentro desse processo. Ou seja, é necessário perceber que houve um desenvolvimento na região do Crato com o movimento separatista pernambucano e, inclusive, houve uma declaração de república no meio do púlpito da igreja, no Crato, em 1817, chegando até a região de Jardim, e aí durou mais ou menos 6 dias, que foi reprimido pela monarquia, e um monte de gente foi preso, aí levado para Fortaleza e tomado as devidas consequências sobre esse modelo. Ok? Beleza? Ok, Isso vai acontecer em 1817, beleza? E aí, em 17 de outubro de 1853, olha como que é as coisas. Depois disso, já passa algum tempo, em 1853, o Brasil vai dar ao município do Crato, ou melhor, a Vila Real do Crato, a característica de cidade. Então, a cidade do Crato vai surgir em 1853, em 17 de outubro de 1853, através da Lei Provincial 628, assinada pelo presidente da província do Ceará, Joaquim Vilela de Castro Alves. Perfeito? Presidente da província do Ceará. Amado, Previdência da província do Ceará, volta aqui em mim. Previdência da província do Ceará significa que ele era o presidente da província do Ceará, porque durante o reinado brasileiro, os estados não tinham governadores, porque os estados nem eram chamados de estados, os estados eram chamados de províncias e cada estado tinha um presidente.
Beleza? Então, o presidente do Ceará, em 1853, falou assim, o Crato está bastante desenvolvido, já tem atividade econômica, já tem tudo, tá tudo certo. Então, vamos transformar o Crato em cidade. Vamos dar a ele autonomia. Autonomia da época, tá? Mas vamos dar a ele autonomia. E aí ele transforma o Crato, em 1853, em cidade. E essa cidade faz com que a cidade, né, do Crato surja legalmente falando, beleza? A partir de agora, surge então a cidade do Crato e, obviamente, com a República lá na frente, podemos chamar de município do Crato, que aí é só uma mudança de nomenclatura, tá? De nomenclatura. De boa isso? Então, o Crato, a cidade do Crato, propriamente dito, só vai acontecer em 1853. Então, vamos voltar aqui na histórica. Em 1915 não, tá, amados? Corrigindo aqui, é 1815. E aqui é 1817. No material já vai estar corrigido. Em 1815, o Brasil se torna Reino Unido, né? Em 1817, acontece ali a Revolução Pernambucana, que é a Revolução dos Padres, de boa, né? Ok. E aí essa Revolução Pernambucana, 1817, tem o Crato envolvido, como eu expliquei para vocês, né? E aí depois disso, só depois disso, em 1853, o Crato se transforma em cidade do Crato, atualmente município do Crato, porque o presidente da província do Ceará, em pleno reinado brasileiro, aí já é Brasil, né? Em pleno reinado brasileiro, oferta então ao Crato a perspectiva de cidade do Crato. Tranquilo? Ok, em 15 de novembro de 1989, é proclamada a República, em 15 de novembro de 1889, 1800, né? 1889 é proclamada a República, tá? E aí, com a proclamação da República, acontecem algumas coisas no Crato, tá? Entre elas, em 1926, o Crato liga-se à Fortaleza com a estação de trem do Crato. Muito importante esse fato, tá? Você passa agora a ter uma ligação direta entre a cidade do Crato, agora sim, município do Crato, a Fortaleza, através de ferrovia. Isso é muito importante para o desenvolvimento do próprio Ceará, tá? Então ele começa a fazer isso em 1926. Dado importante, estamos quase encerrando, tá? E aí acontecem algumas coisas bastante tristes durante o início da República relacionados ao município do Crato. Entre essas coisas, acontece o seguinte. Vamos voltar ao Brasil. Em 1930, Getúlio Vargas dá o famoso golpe de 30. Juntamente lá com os tenentes, os tenentistas e tal, ele dá um golpe no Brasil. Ele tinha perdido a eleição, né, em 29, e aí, em 30, ele fala assim, perdi, mas eu vou tomar o poder. Vai lá, junta os tenentes e toma o poder, tá? E aí ele está dominando o Brasil, a ditadura varguista, né? E aí, em 32, começa a acontecer alguns problemas no Nordeste brasileiro e no Ceará. Entre esses problemas, uma seca gigante, principalmente no sertão nordestino e, obviamente, no Ceará. Certo isso? Tá? E aí o que acontece é o seguinte, em 32, muitas pessoas do sertão, buscando a sobrevivência, estavam saindo do sertão a caminho de Fortaleza, a caminho das grandes cidades. Mas como estavam no Ceará, o caminho principal que eles iam, os retirantes, era se retirar para Fortaleza, belíssima cidade de Fortaleza. Estavam indo para aquela direção. Tranquilo? Porém, o governo Getúlio Vargas, juntamente com o governo do estado do Ceará, não queriam que essas pessoas chegassem em Fortaleza. Então, o que eles fizeram, o governo do estado do Ceará fez, ele construiu, até onde nós sabemos, 7 centros de concentração. Isso mesmo, centros de concentração, que ficou conhecido à época como
currais governamentais. O que eram esses centros de concentração? Eram lugares onde esses retirantes eram colocados para evitar que eles fossem até Fortaleza. E um desses centros era na região de Buriti, no Crato. E os historiadores afirmam, inclusive, que era o maior centro de concentração entre os 7. Chegando, segundo alguns historiadores, ter preso nesse centro de concentração à época por volta de 60 mil pessoas. Segundo alguns historiadores, 60 mil pessoas ficaram nesse centro de concentração no Crato, aonde eles só poderiam sair de lá mediante a devida autorização. E muita gente morreu lá dentro por conta da fome, por conta da seca aí. Ou seja, é uma parte da história do Crato que faz vergonha. Mas, obviamente, a responsabilidade não é da população do Crato, mas sim de um governo ditatorial da era Vargas. Perfeito? Então, isso é um fato que aconteceu. Inclusive, a região do Buriti está numa busca, né, por levar aquela região à possibilidade de tombamento da região. E aí esse tombamento, obviamente, vai conseguir fazer melhores pesquisas, tal, para conhecer melhor essa história. História essa não conhecida em grande escala no Brasil, mas é uma história extremamente triste. Olha o que eu escrevi aí, só para facilitar a nossa compreensão. Lembrando que esse material vai estar à sua disposição logo aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Em 1932, durante o governo Vargas, o estado do Ceará cria 7 campos de concentração, currais do governo, né? O maior deles ficava na região do Buriti, no Crato, né? Segundo os historiadores, 60 mil pessoas em 1933 lá ficavam. E eles só podiam sair de lá, tá, amados, com a autorização. Então, a intencionalidade desses campos era evitar que esses retirantes, fugindo das secas, chegassem em Fortaleza, né? Eles não queriam chegar ali, que eles chegassem em Fortaleza. De boa esse fato? Tranquilo? Show! E aí eu chego no último fato, ou não. Como assim, Kennedy? Último fato ou não? Eu vou falar para os encargos de consciência do professor. Tá? Só para os encargos de consciência do professor. Por quê? Porque existe duas versões. Existe uma versão dizendo que o fato aconteceu. Existe uma outra versão dizendo que o fato não aconteceu. Beleza? Tranquilo? Inclusive, a URCA, a universidade que vai fazer a sua prova, é uma das que acreditam que o fato não aconteceu. Então, os historiadores da URCA, até agora, não têm comprovação, não é que não acreditam que não aconteceu, eles não têm nada que comprove o real acontecimento do fato. Que é o seguinte, olha aí comigo na tela. Por isso eu até coloquei aqui, ó, como fato em investigação. O que acontece é o seguinte. Lá na região do Crato, foi fundada, a Irmandade da Santa Cruz do Deserto, também conhecido como Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Quem institui esse caldeirão é o beato José Lourenço Gomes da Silva, que era brother de meu padrinho Padre Cícero. E além de ser brother do meu padrinho Padre Cícero, tinha vindo de Canudos, né, lá da região de Canudos, na Bahia. Tinha vindo para cá. E ele cria essa Irmandade Caldeirão dessa Santa Cruz. Era uma região, né, uma irmandade religiosa, né, messiânica, certo? E essa Irmandade messiânica incomodou muita gente à época. Então, incomodou os coronéis, incomodou o próprio Getúlio Vargas, né, conforme possíveis informações. Tá? Isso aconteceu. Agora, o que nós temos a dúvida é o seguinte, que chamamos de versão 1, que eu vou chamar de versão 1 e versão 2, que é o seguinte. Alguns historiadores falam que em 1937, durante o governo Vargas, forças do governo federal e da Polícia Militar do Ceará foi lá no Caldeirão de Santa Cruz do Deserto e matou 1.000 pessoas, fizeram um buraco, uma cova única, e enterrou essas 1.000 pessoas lá dentro.
Essa é uma versão. Versão essa que dentro da historiografia oral tem muita gente que afirma que aconteceu. E alguns historiadores, fundamentados nessa historiografia oral, afirmam que, de fato, ela aconteceu. Tá? De fato, ela aconteceu. Porém, todavia, contudo, o Exército Brasileiro nega. O Exército Brasileiro fala, esse ataque não aconteceu, não matamos essas 1.000 pessoas. E o Departamento de História da Universidade Regional do Cariri também vai no caminho do Exército. Eles falam assim, olha, esse genocídio não aconteceu. Esse genocídio não aconteceu. Qual seria a prova real do acontecimento do genocídio? Simples, né? Encontrar a cova com os 1.000 cadáveres lá dentro, ou por volta desses 1.000 cadáveres. E essa cova não foi encontrada. Perfeito? Então eu tenho uma versão histórica, de historiografia oral, tá? Historiografia oral, que alguns historiadores terminam caminhando para ela, mas eu tenho uma historiografia mais oficial, que é o que eu acredito que o examinador vai levar para a sua prova, caso ele cobre isso, eu acho que ele não vai cobrar, mas para os encaixes de consciência eu estou falando, né? É uma historiografia mais oficial, onde que o Exército Brasileiro nega esse fato e o próprio Departamento de História da URCA também nega esse respectivo fato ali dessas 1.000 mortes. Kennedy, então matou as 1.000 pessoas ou não matou? Até agora, historicamente, nós não temos nenhuma prova oficial que possa afirmar isso. Tá? Posso afirmar isso. O resto é opinião. Beleza? Amados meus, eu fico por aqui só lembrando que ainda tem a questão de geografia, né? Tem ali a questão social, tem a questão econômica, tem a região, né, ali de todo o parque, né, que nós vamos ter que falar também, e esses assuntos referentes a este concurso do município do Crato, do Ceará, comigo, e sim, como você vai encontrar no Estúdio Aulas, e o link está logo aqui abaixo, beleza? Então tem 3 links aí abaixo, só lembrando, primeiro link, material em PDF de apoio a SEAL, esse material aqui que eu mostrei aqui na tela. Depois, você tem também uma playlist de videoaulas gratuitas focadas nesse concurso, e o link dos cursos completos destinados ao concurso do Crato Ceará. Amados meus, fico por aqui e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau!